Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Um forte abraço a todos vocês. Vou ler a mensagem aqui da Silvia Nancy. Ela colocou aqui que acha que a Carolzinha ela vai para a missão Japão, tá bom? Ela escreveu aqui que um aluno, do seminário ali mandou o chamado. Várias pessoas, sugeriram para onde ele ia e ela sugeriu que ele ia para o Japão. E justamente ele chegou o chamado dele, ele entrou essa semana no CTM, né? Vai pro Japão mesmo, né? Então vamos ver aí se a Nancy vai acertar também o da Carolzinha aqui. Temos também aqui a Giselda Pessoa Jerônimo. Ela também colocou aqui que a Sister Jesus, né? Que seria a Carol aqui. Não sei se vai ser Sister de Jesus ou Sister Claudiano, né? Ela colocou aqui que ela vai para a missão João Pessoa, Paraíba. Gratidão, irmã, pela sua mensagem, né? Também teve o meu amigo Sérgio lá do Japão, ele sugeriu também que a Carol vai ir para lá, né? Lá a ala dele é Toyohashi, ala Toyohashi. Ele falou que também vai para o Japão, porque o Japão é cheio de regras, né? E a Carol gosta, ela é bem obediente, então ela se daria bem lá, né? Ele faz esse comentário aqui também. Deixa eu ler o último comentário aqui do José AP Duarte, tá bom? O irmão aqui, ele tá fazendo missão junto com a esposa, é o Elder Duarte e Sister Duarte. Ele escreveu aqui, ó: bom dia, querido amigo e irmão. Realmente temos muitas pessoas que não conseguem compreender o processo do crescimento espiritual rumo à eternidade. E às vezes fica difícil de ajudá-los a entender. E como fazer para mantê-los firmes e constantes. Mas não é impossível. Não podemos desistir de nenhum deles. Até amanhã. Um forte abraço a todos, né? Gratidão aí pela mensagem de vocês, tá bom? Um forte abraço para vocês e boa missão aí pro Elder Duarte e Sister Duarte, tá bom? Gratidão. Vamos lá para a mensagem de hoje. Vou compartilhar com vocês aqui. Se encontra em Lucas capítulo 11, tá bom? Eu vou ler só 5 versículos aqui, que deu tempo de eu estudar, tá bom? Mas aqui é uma sequência de estudo, né? Vai do versículo 37 até o versículo 54. Então eu vou compartilhar uma parte hoje. Amanhã vai ser a continuação desse ensino aqui, eu acredito, tá bom? Eu acho que a gente vai estar na mesma página e compartilhar. É que eu falo que às vezes eu vou compartilhar isso amanhã. Aí o que acontece? Amanhã eu vou e sinto uma outra inspiração e troco a mensagem. Mas eu acredito que eu vou seguir essa sequência aqui, tá bom? Então vamos lá. Versículo 37. Então é Lucas capítulo 11, versículo 37. Deixa eu abrir aqui. Tá, aqui diz assim, ó: e estando ele ainda falando, rogou-lhe o fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Bom, só nesse versículo aqui tem bastante informação para nós. Primeiro, né? Diz aqui, ó: e estando ele ainda falando, ou seja, ele foi interrompido, tá bom? Ele estava ensinando algumas coisas ali e ele foi interrompido pelo fariseu, que rogava ali muito, né? Que fosse, ou seja, ele estava fazendo um convite apelativo para que o Senhor fosse até a casa dele comer, tá bom? Com ele e outros fariseus também, tá bom? Aqui, na verdade, esse fariseu, né, ele está armando uma armadilha aqui para Jesus Cristo, tá bom? Ele está fazendo algumas pegadinhas. Então, por isso que ele está fazendo um convite tão enfático para ele, tá bom? Para Jesus Cristo ir. Jesus Cristo, ele educadamente aceita, né, esse convite aqui, para ir jantar lá. E aí, olha só, né? E entrando, assentou-se à mesa. Aqui fala que logo quando Jesus Cristo entrou na casa dele, já foi se assentando à mesa. Aqui a tradução literal significa inclinou-se sobre a mesa, tá bom? Porque hoje nós temos a mesa e temos as cadeiras, mas naquela época não, né? Eles sentavam-se ali já se reclinando com o braço, tá bom? Então não tinha banquinho, essas coisas não, ele já sentava direto lá. Então se reinclinou, esse é o sentido aqui. Tá bom? E por que que tá falando isso, né? Porque Jesus Cristo, ele tá quebrando uma tradição aqui dos fariseus. Então, os fariseus levaram ele até lá para essa refeição, não porque eles eram bonzinhos e queriam estar mais tempo com Jesus Cristo. Aliás,
o começo do versículo diz que Jesus Cristo estava falando e esse fariseu o interrompeu. Então eles não estavam interessados de jeito nenhum no ensinamento que Jesus Cristo estava trazendo. O que eles queriam é fazer algumas armadilhas, né? Eu acredito que no estudo de amanhã vai ficar muito mais claro isso, fazer algumas armadilhas para pegar Jesus Cristo, para ter com que acusar ele de alguma coisa, tá bom? Mas Jesus Cristo, ele entrando, ele já foi se assentando ali, quebrando o costume deles de lavar as mãos, né? A gente vê no próximo versículo aqui que o fariseu ele vai se escandalizar com isso aqui, né? Então é como se Jesus Cristo começasse o debate, né? Já no ato dele já ir se achegando à mesa ali e se reclinando. Vamos ver aqui o versículo 38, diz assim: Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavava antes de jantar. Então esse admirou-se aqui é como se ele estivesse dizendo, nossa, ele se escandalizou, como assim, né? Ele não se lavou antes de comer. Aqui também é importante notar que não é uma questão de higiene pessoal, né? Que Jesus Cristo não lavou as mãos para comer, na questão de higiene pessoal. Aqui é porque existe as escrituras, tá bom? A Torá, e também existia uma Torá oral, tá bom? Que veio acompanhando desde a época de Moisés, sobre como fazia sacrifícios, era rituais de purificação. Muitas dessas coisas não foram escritas, passadas por papel, e ficou sendo levado de tradição em tradição por pessoas, rabinos ensinando os rabinos, até chegando aos últimos que sabiam ali, né? E é igual telefone sem fio, né? Se não, depois, hoje em dia, né? Falando hoje em dia, com medo de se perder algumas dessas coisas, eles passaram para o papel, escreveram essa Torá oral, né? Vamos chamar assim, que não era escrito, mas era oral, passada ali de geração em geração. Eles escreveram porque algumas coisas estavam começando a mudar. E ao passar de todos esses anos, com certeza, né, algumas coisas ali devem ter se perdido. A interpretação de algumas coisas ali equivocada que a gente vê Jesus Cristo corrigindo muitas dessas interpretações, inclusive agora, né, que Jesus Cristo ele vai lá e já vai direto para a mesa sem se lavar, né? E o ritual de lavar as mãos aqui era uma questão cerimonial para servir no templo, né? E aí eles estenderam isso também para dentro de casa, né? Tinham que lavar prato, copo, né? Todo um ritual de purificação para comer. E é disso que o fariseu ele está escandalizado, porque Jesus Cristo ele não lavou as mãos. Esse ritual de lavar as mãos era lavar as mãos até a altura do cotovelo ali, né? Para jantar ali, tá bom? Mas Jesus Cristo ele não fez isso. Então o fariseu ele se escandalizou sobre isso. Vamos continuar aqui. O versículo 39 diz assim: E o Senhor lhe disse: Vós fariseus, limpais agora o interior do copo e do prato, porém o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Bom, Jesus Cristo foi bem duro com eles nessa palavra aqui, porque a palavra rapina aqui significa roubo, pilhagem, né? Alguém que vai lá e rouba algo de... Então ele está acusando eles aqui de ladrão, né? Esse é o sentido aqui. Então essas são as palavras do Senhor. Ele falou, o Senhor lhe disse: Vós fariseus, limpai agora o exterior do copo e do prato, porém o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Ou seja, por dentro eles não estavam guardando a lei. Eles guardavam a lei exterior, na qual as outras pessoas poderiam ver aquele ritual e falar, nossa, ele é religioso mesmo, ele cumpre a regra, né? Mas o interior, que Jesus Cristo vai acusar eles aqui, né? Estava cheio de roubo, né? Então tem essa questão aqui que ele vai falando para eles. Vamos seguir aqui no versículo 40. O versículo 40 diz assim: Louco, o que faz o exterior, não faz também o interior? Né? Ou seja, o que fez o exterior? O fato deles lavar as mãos, todos esses rituais de purificação, que é uma expressão externa da lei, tá bom? Então era uma expressão externa. O que faz o externo também não deveria fazer o interior? Ou seja, aquilo que está dentro da pessoa, que as pessoas não estão vendo, é o que eles deveriam guardar, que é o que Jesus Cristo vai ensinar no próximo versículo aqui, tá bom? Mas muitas vezes a pessoa está preocupada com a aparência.
né? Então a pessoa vai e faz aquele ritual para se mostrar religioso, né? Ou seja, seria para nós em nossos dias, trazendo por nossos dias, seria ir para a igreja todo bonitinho, de gravata, terno, né? Mas fora da igreja não guarda os mandamentos, não faz o que é certo, tá bom? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. O versículo 40 que eu li, né? Agora é o 41, para finalizar aqui. Eu vou até o 41 hoje aqui com vocês, tá bom? Aí amanhã a gente continua o resto, mostrando que os fariseus aqui, eles não estavam interessados no ensinamento, em sim fazer pegadinhas, né? Eles queriam ter com que acusar Jesus Cristo, desde o convite aqui, do começo do convite, já era esse o propósito. Porém, Jesus Cristo antecipa, né, já a discussão com eles, quebrando a tradição deles, tá bom? De não lavar as mãos ali. Lembrando que não era uma questão higiênica, mas sim uma questão religiosa para a purificação para o templo, né? Mas ali eles não estavam no templo, então não precisava trazer essas regras para dentro de casa, eles estavam muito observando o exterior da lei e esquecendo do interior. No versículo 41, Jesus Cristo diz: antes da esmola do que tiverdes, e ao que tudo vos será limpo. Aqui tem uma tradução de Joseph Smith, eu não cheguei a pegar, mas a intenção aqui desse versículo, ele fala antes da esmola do que tiverdes, dentro de si, né? Ele está falando para aquilo que ele é no exterior, que ele mostra para as outras pessoas que ele é religioso, ele tem que mostrar dentro de si que ele é, ou seja, ter piedade, compaixão das pessoas e fazer ofertas, tá bom? Aí como esse era algo interior, que não era para as outras pessoas ficar vendo, então eles não praticavam, né? E aí Jesus Cristo está falando o seguinte: para você ser completo, você tem que fazer não somente essa parte, mas você tem que também fazer as caridades, ajudar o próximo, tá bom? Então é esse o sentido da escritura aqui. Amanhã acredito que a gente continua desse ponto em diante aqui, falando um pouquinho mais, para chegar no ponto em que eles estão realmente aqui interessados em fazer pegadinha com Jesus Cristo. E não interessados no aprendizado, na mensagem que Jesus Cristo estava trazendo. Até porque interromperam Jesus Cristo quando ele estava ensinando uma mensagem linda lá, falando que a candeia, né, ou seja, a luz do corpo é os olhos, né? E que se os olhos têm luz, né, todo o nosso corpo se enche de luz. Jesus Cristo estava dando um ensinamento fantástico, e eles cortaram esse ensinamento, convidando Jesus Cristo para ir até a casa deles ali para jantar, já com essa má intenção ali de fazer uma pegadinha. Mas aí Jesus Cristo, falando da tradição deles, acaba mostrando para ele que eles não estão guardando a lei, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.